Tá. Tchau. Estamos no ar. Boa noite, meus irmãos. Sexta-feira, dia 2 de outubro de 2020. Mais um mês, né, gente? Já passou setembro. E nós vamos hoje na nossa live, mais uma vez com a nossa amiga. Boa noite, Niete Pimentel. Boa noite. Mais uma vez ela vem colaborar conosco, contribuir conosco, trazendo aí o seu entendimento, né, a sua visão da doutrina, levando em consideração que sempre é a visão de um palestrante. E aí nós temos muito cuidado em convidar palestrantes que estejam realmente afinados com a proposta da doutrina, para que a gente possa prosseguir, né, num trabalho que é feito pela Federação Espírita, que é o trabalho de unificação, de que todos nós nos mantenhamos fiéis às obras de Kardec, para que a gente não comece a desvirtuar os entendimentos das questões do Espiritismo. Tá? Então, estamos aqui conectados, mais uma vez, hoje com a nossa irmã Niete Pimentel, e num formato novo, hoje uma proposta nova, que na verdade nós estamos experimentando, e pedimos a vocês que digam qual é a opinião de vocês a respeito no final, né? Deixe para a gente o retorno de como é que foi essa experiência, a experiência de voltar a conversar com o palestrante neste momento sobre os comentários que foram feitos e alguns pontos para que ele possa aprofundar um pouco mais na sua explanação. Então, hoje estamos já, né, com a nossa irmã Niete. Vários irmãos já estão conectando conosco, que ótimo. Damos aqueles minutinhos para que dê tempo das pessoas se conectarem. Boa noite, Cida. Boa noite, Emílio. Boa noite, Luciene. Boa noite, Ana Cláudia. João Bosco, boa noite. Lídia Rocha, boa noite. Sônia Oliveira, boa noite. Luiz Carlos Nascimento. Rejane, que ótimo. Vamos, então, fazer a nossa prece e, a seguir, vamos começar a nossa conversa sobre o tema da nossa palestra da semana passada, né? Que foi A Fé Remove Montanha e que transporta a montanha, que é um tema bastante interessante, bastante profundo, para que a gente possa seguir. Quer dizer, coincidência não existe. Hoje eu assisti um filme que falava muito sobre essa questão da fé. E não tinha nada a ver com o espiritismo, mas falava muito sobre a questão da fé. Mas vamos fazer a nossa prece. Bom Pai, obrigado por mais esta noite, onde, amparados por amigos da espiritualidade, conseguimos nos reunir para juntos buscarmos a ampliação do nosso entendimento sobre as questões da vida verdadeira, da vida espiritual, para que possamos, alimentando nosso raciocínio com esses esclarecimentos, fazer as melhores escolhas na nossa caminhada e, assim, possamos prosseguir na Tua direção, Pai, crescendo, evoluindo e nos aproximando de Ti. Que essas bênçãos desta noite possam ser levadas a todos aqueles irmãos que convivem conosco em nosso pensamento, todos aqueles irmãos afinizados conosco, que estão ligados a cada um de nós, que eles também recebam essas bênçãos de fortalecimento e de amparo. E para aqueles irmãos, Pai, mais necessitados, aqueles que ainda não conseguem chegar a Ti, não conseguem Te ver, mas que você não esquece deles, pedimos também que essas bênçãos cheguem a seus corações, alimentando e fortalecendo-os em suas caminhadas. Que assim seja. Bom, caríssima irmã, vamos começar a nossa conversa aqui? Vamos sim, vamos lá. Que ótimo. Bom, Niete,
Eu vou começar antes da palestra até, porque na semana passada, na pré-eleição, né, naquela conversa nossa inicial, você citou uma frase que eu gostei muito, achei bastante interessante. Você colocou: não estamos no mesmo barco, embora o piloto seja o mesmo. E essa frase é bastante interessante, porque na primeira parte dela, né, você faz uma afirmativa que é contrária a tudo que nós falamos normalmente, né? Nós falamos: não, nós estamos todos no mesmo barco, estamos todos no mesmo barco. E, na verdade, você trouxe para a gente uma visão bem mais ampla dessa questão e muito mais interessante. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre essa questão para nós, né? Elucidasse um pouquinho mais essa questão de por que nós não estamos no mesmo barco. Boa noite mais uma vez a todos, né? Muito obrigado pelo convite. Apesar de estarmos todos no planeta de provas e expiações, né? De todos nós estarmos sob o amparo, a proteção do Mestre Jesus, que é o nosso pastor, nosso guia, modelo, né? É o nosso diretor-geral. Mas nós não estamos no mesmo barco. Vamos imaginar agora mesmo, você está na sua casa, né? Você está no seu conforto, naquilo que você já se pode dar. Agora vamos pensar em um irmão que está lá na comunidade, que não é mais favela, né? É comunidade, nesse calor do dia de hoje. Nós em casa podemos ligar um ar, ter um ventilador, né? Podemos utilizar água às vezes que nós queremos, temos um ar lá à vontade para a gente, a própria alimentação, tudo isso. Nós não estamos todos no mesmo planeta, mas todo mundo está na mesma condição social, moral e espiritual. Não estamos. É igual o Covid. Quando se fala do Covid, né? Mas realmente é mundial. É o planeta todo está passando por esse momento de grande resgate. Todos estamos resgatando, desde o mais pobre ao mais rico. Aí eu lembrei muito do dono do Santander. Ele partiu pela Covid, né? Eu não sei se vocês chegaram a ver o depoimento que a filha dele deu, com desabafo. Que ela falou que ele tinha todo o dinheiro, que poderia comprar tudo o que quisesse, mas não pôde comprar o ar para seu pai respirar. Então, a gente tem que pensar. Então, ele teve todo o tratamento que o homem na Terra poderia receber. Mas aí a gente vai para a questão espiritual. Ele tinha que partir, né? Estava lá já registrado que viria um vírus e que ele se contaminaria e que retornaria através desse vírus. Mas ele teve todo o conforto, todo o atendimento, aonde um que não tem nenhum plano de saúde, dependendo do SUS, vai para uma UPA, vai para a clínica da família e chega lá, falta tudo, até o médico. Ele está no mesmo barco? Não está. O pastor é o mesmo. O capitão dessa nau é o mesmo, mas não estamos no mesmo. Muito boa. É muito legal essa tua observação, né? Porque nós temos que levar em consideração que, embora estejamos todos no mesmo planeta, cada um de nós tem uma história e uma trajetória a cumprir, né? E aí, essa trajetória, embora as estimulações sejam a mesma, todos nós estamos vivenciando o Covid, nem todos nós fomos contaminados, nem todos nós estamos desencarnando, né? Cada um tem uma história diferente. Isso é interessante que a gente entenda, né? Porque é muito importante que a gente lembre da questão do individualismo de cada um de nós, né? De cada história, cada um de nós tem uma trajetória que é própria. Não é igual para todo mundo.
Então, nesses momentos, nós estamos vivendo de acordo com a nossa trajetória. Muito legal, gostei muito dessa observação tua. Tá? Porque a lei é uma só, é lei de causa e efeito, mas também ela está contida na lei do amor. Sim. Né? E aí, qual a história? É diferente da minha. Né? E aí, sucessivamente. Então, cada um vai corresponder de acordo com o resgate que teve que fazer. E aí, vai ter uns que se contaminam e não morrem. Fica até com sequelas. Já vai ter outro que nem de longe... E a gente... É interessante que morador de rua, sabe o que eles dizem? Eles não pegam vírus, porque ninguém chega perto deles. Né? Mas é até a misericórdia de Deus agindo. Poxa, já estão na condição que estão. Então, eles conseguem criar anticorpos que nós não temos. E aí nós vamos seguindo, né? Você também citou na semana passada uma expressão também que é uma expressão muito interessante para nós espíritas, né? Que nós vivemos num mundo onde a autoridade ela se impõe de várias formas, né? E dentro desse mundo materialista, as formas são o poder da força, né? É o dinheiro e tal. Mas você falou de uma autoridade moral, né? O que seria essa autoridade moral e qual a importância dela para nós espíritas, ou para a humanidade como um todo? Para nós espíritas, não, né? Porque todos nós somos espíritos, né? Para nós, dentro da visão espírita, dentro desse plano. Autoridade moral não é autoritarismo. Eu posso chegar, né? E só no chegar, já fazer uma mudança. Não vou precisar gritar. Porque o autoritarismo é aquele que impõe. Ele vai pela força. Né? Seja no domínio do poder, seja no domínio financeiro, econômico, que ainda somos assim. A gente vê as carteiradas que se dão o tempo todo, né? Você acha que está falando com quem? Uma vez me falaram isso. E eu bem séria, né? Mas com ar de isso eu falei, estou falando com o espírito imortal. A pessoa não entendeu. Aí tudo bem. Mas é isso. Por quê? É alguém, né? Que em qualquer tempo, em qualquer momento, aonde ele estiver, ele é o mesmo. Ele não precisa camuflar. Ele não precisa se invernizar para passar para o outro uma imagem falsa. Aí eu pensei na questão paternal e maternal. O filho a gente educa, a gente ensina, né? E aí eles vão seguindo. E a gente mostra o que é certo e o que é errado. Eles fazem ou não fazem. Tem uns que, quando estão distante dos pais, eles aprontam, né? Quando estão próximo do pai, eles são todinhos. E o que acontece? O que nós passamos para eles, o que nós ensinamos, né? Nessa forma de autoridade, de poder conversar mesmo. Não é, não faça isso que eu não quero, não pode, não. Conversar é explicar. Olha só, se você fizer isso, vai ter consequência. Eu vou estar com você, mas a dor maior é sua. Você não pode... Então, é isso, é a troca. E aí, esse filho, você está passando para ele ética moral. Não precisa... Aí eu vou saber que eu posso confiar nele, aonde ele estiver. Apesar de um mundo em que nós estamos vivendo, de tantas dores e sofrimento, esse mundo onde as pessoas perderam o respeito por si mesmo, quanto mais pelo outro. Mas aquilo que eu passei, enquanto ensinamento para os filhos, isso vai me dar uma segurança. Isso vai me dar uma garantia que, se ele buscar caminhos errados, foi escolha da individualidade. Não foi do que ele recebeu.
E eu não precisei exercer a força. Eu não bati, eu não gritei, porque outra questão que a gente acha que para impor eu tenho que gritar. O grito mostra que eu estou distante do outro. E quando a gente está próximo, é o sentimento. Basta que eu sou do tempo que a gente era educado pelo olhar, né? Bastava que os nossos pais nos olhassem, já sabia se estava agradando ou não. Eu tentei fazer isso com os filhos. Tem uma certa forma até que a gente foi boa. Mas também eu tinha uma outra. Eu tinha um beliscãozinho, que a Ariana é quem diz. Mãe, aquele teu beliscão, me encostava pertinho. Eu falava uma vez, baixinho, numa vez. Chegava pertinho, só dava aquele beliscãozinho, ele já sabia. Hoje em dia eu não faço isso. Não faço, não faria. A gente aprende, né? Que a gente assim, pronto, a própria terra é uma escola. Então a gente aprende com os nossos erros. Então, naquele primeiro momento, foi a minha forma. Não gostava de bater. Mas o beliscãozinho eu dava. Só para dizer, olha só, tá errado. E eu também não queria aquela mania que se tem de educar na frente dos outros. Como diz o certo, educação se dá em casa, não é na rua, né? E aí a gente vai ver a autoridade é quando o Mestre Jesus chega, né? Aí a gente pega essa autoridade lá. Não usou palavras. A sua própria presença já modificava a própria sintonia do ambiente. É diferente. Autoritarismo é imposição. Autoridade é a condição que flui de uma forma que você nem sente. Então, essa é a autoridade moral. Nem abriu a boca, mas ele tem, porque ele faz inspirar isso nas pessoas. Aí vamos ver que certas pessoas que nós já conhecemos têm isso. Nem mais Jesus, é pessoas que convivem conosco. Tem isso. O comportamento delas, né? Dá a elas uma condição, dá a elas esta condição, essa autoridade moral, que é um comportamento reto, é um comportamento de alguém que está seguindo, né, as diretrizes e não está simplesmente só falando, ele faz. Né? Exemplifica. É o exemplo vivo. Né? Seja na casa espírita, seja no trabalho profissional, seja na via pública, seja principalmente no lar. Que é lá que temos que ter o maior exemplo. Pois não, pode seguir. Vamos seguindo, então. Agora vamos realmente, durante a palestra, você citou lá o Evangelho segundo o Espiritismo, no item 3, né, parágrafo 3º, e aí tem uma frase bastante extensa e é densa, né, porque ela tem uma série de informações. A fé sincera, verdadeira, é sempre calma. Ela dá paciência e sabe esperar, porque teve seu ponto de apoio na inteligência, na compreensão das coisas e na certeza de chegar ao seu objetivo. Né? Ela tem uma série de informações aí, eu queria que você trouxesse para a gente assim, por partes. Né? Você diz que ela é calma. Por que ela é calma? Né? Por que ela dá paciência? Por que essa fé sincera, esse acreditar, esse crer, esse confiar, por que ela é calma? Por que ela dá paciência, gente? Como é que ela se apoia na inteligência, né? E como isso tudo pode dar essa certeza de chegar ao objetivo, né? Se eu tenho essa fé verdadeira, por que eu tenho a certeza que eu vou chegar ao meu objetivo? Tá? E depois que você falasse isso, eu tenho mais um itemzinho que eu queria acrescentar aí. Mas vou deixar primeiro você falar sobre esses 4 pontos primeiro. A gente não pode falar da fé, né, sem a caridade e sem o amor. Porque a fé é construção. A fé a gente não doa, não transfere para ninguém. São as nossas vivências. E nós aprendemos a construir elas em cima de quê? Da dor, do sofrimento, do aprendizado. E aí, quando utilizamos essa fé, não uma fé imposta, aquela fé que diz assim, ó, é para ter fé, é desse jeito, não é assim não.
Eu tenho que basear em alguma coisa. Por que eu tenho essa fé? Porque eu já vivi experiência onde eu aprendi a construir. Por que ela é mansa? Por que ela é calma? Porque ela sabe esperar. Ela se coloca na vontade, nos desígnios de Deus. Ela tem essa amplitude com ela, porque ela sabe aonde ela está colocada. Não é em qualquer um. Aí quando a gente vai, para que eu possa seguir esse caminho, eu tenho que buscar os adjetivos de Deus. Tá lá, né? Deus é bom e é justo e é misericordioso. Deus é Pai, Ele nos ama. Ele nos concedeu uma coisa chamada livre-arbítrio. Ele nos dá o direito de escolha. Aí eu vou levar para o raciocínio. Poxa, eu estou passando por isso. Sou um espírito imortal. Fui criado pelo amor e para o amor. Se eu estou passando isso, a culpa não é de Deus, é minha. Mas também não vou me prender à culpa, porque quando nós nos prendemos a ela, nós nos engessamos, nós não caminhamos, ficamos ainda naquela culpa do passado, minha culpa, minha máxima culpa, lembra? Né? Que nós fomos educados para isso? Não, errei, Senhor, errei feio, mas eu sei que tua porta não se fecha, há sempre mais uma oportunidade e eu quero aproveitar. Só que eu vou ter que passar por esse processo do aprendizado. Então, aprendi. Quando eu aprendo, eu não preciso mais passar por isso, que requer um tempo. É o tempo da minha avaliação e autoeducação. Como diz lá o Santo Agostinho, conhece a ti mesmo. Aí eu vou me conhecer, vou ver o que eu preciso trabalhar em mim para alcançar essa fé e ser uma fé raciocinada. Não é mais uma crença. Uma crença é uma coisa, e a fé não, é sentimental. Mesmo diante de tudo que nós estamos vivendo, eu tenho essa fé. Existe uma coisa chamada medo, que é uma defesa até para nós. Mas se eu não educar este medo, ele vai se transformar em desespero. E aí, quando fala lá na questão da fé, a fé sincera é verdadeira. Ela não titubia. Em todos os momentos, em todas as épocas, ela é aquilo. Ela vai, tanto faz, aqui nesse momento em que eu estou passando pela minha prova, quanto no momento em que eu estou lá vivendo as bem-aventuranças. É a mesma. Não tem pessoas que dizem que não merecem ser felizes? Não, ela acha que não merece. Então, ela não merece. Porque ela já disse para ela que não merece. E Deus não vai brigar com ela. Até o momento ela cair e dizer, não, eu mereço tudo. E aí ela é o quê? Paciente. Porque ela sabe esperar o tempo certo. Ela não se antecipa. Não tem pessoas que sofrem por antecedência? Ainda nem sabe se vai acontecer. A pessoa já está sofrendo. Não. Ela pode sofrer, mas no momento exato. Aí ela tem essa paciência, porque ela sabe esperar. Ela sabe em quem confiar. Ela sabe até onde ela pode ir. Porque até um determinado momento, a gente pode ir. De lá, não é mais comigo. Aí a gente vai lá na questão da fé humana, da fé divina e da fé humana. Tem coisa, eu tenho fé, Senhor, se for, mas aí é aquela questão, Jesus, no Pai Nosso, o que ele falou? Pai, seja feito a tua vontade e não a minha. Porque, na verdade, a nossa vontade é sempre o melhor, né? Não é o melhor para o espírito, mas para o homem encarnado. E são passageiros, são coisas transitórias, mas a gente se ilude, né? E o que o Pai nos proporciona são as coisas reais, que é para o espírito. Então, se eu estou nessa visão material, eu quero aqui e agora. E o pai que tem uma visão total, ele não, filha,
Não vai ser. Tu orou, que não dá assim, quanto mais eu rezo, mais sobração me aparece, é para te educar. Te educa. No momento em que você se educar, no momento em que você fizer as pazes com essa lei, que temos uma lei que está nos regendo, lei de atração, de repulsão, né? Essa lei que vai condensar coisas boas ou ruins, dependendo do que nós buscamos. E aí, ela tem um tempo certo. É aquele que não adianta, pode vir o que for, ele está sustentado naquela fé. E aí ele vai buscar, porque Deus nos concede os meios, tanto físicos quanto espirituais. Está lá, por quê? Nós não somos só um corpo, nós estamos em um corpo, mas nós somos seres espirituais. Então, a gente tem que buscar nos dois campos. Aquilo que a matéria não pode, o espiritual pode. Mas que esteja dentro dos desígnios de Deus, sempre nos colocando na vontade do Pai. E tenhamos certeza, o melhor acontecerá. Eu posso não gostar desse melhor, mas tenha certeza que um dia eu vou entender que foi o melhor. Deu para responder ou... Deu bem para responder. E aí agora vem a outra parte aqui que eu queria realmente fazer, lembrando, né, que nós acabamos de sair de setembro, que foi um mês dedicado à prevenção do suicídio, né? E é o mês que nós dedicamos também ao fortalecimento desses irmãos, ao acolhimento desses irmãos, né, que desencarnaram através de suicídio. E aí eu pergunto, né, como é que o suicida se relaciona com a fé? Como é que é a questão da fé e o suicídio? Como é que você vê essa relação? Olha só, é muito interessante e pertinente essa pergunta, porque nós estamos vivendo um período onde em 3 segundos alguém está se suicidando. Tá? E o nosso Brasil é o 8º país em suicídio de jovens e adolescentes. Eu estava dando aula terça-feira, às 10 horas da manhã, na turma da Gênesis, lá do Leon Denis, online, e essa pessoa, que eu não conhecia, que ela está, como é que se diz? É aluna da Gênesis, só que ela não estava presente nas aulas mesmo online. Mas eu não conhecia. E aí, eu não dou aula toda semana. Quando falta alguém, porque eu sou coordenadora da Gênesis. Quando falta alguém, eles me chamam, eu vou dar aula. E quando estou dando a aula, que eu vejo lá no Zap, a pessoa fala assim, ó, estou saindo do grupo e não quero mais viver. Você está dando aula, o que você fazia? Nossa. Eu não conheço a pessoa, não conhecia, agora conheço. E aí eu puxei para o particular o que é o monitor, eu digo, localiza quem conhece ela e manda atrás dela. Não pode deixar ela só. Vamos ocupar ela. E aí, já ali mesmo, naquele momento, né, junto com o grupo, fizemos a nossa querida Dona Ivone do Amaral Pereira, que nós sabemos o trabalho dela incansável junto aos suicidas, né? E principalmente nesse resgate, junto a esses que estão precisando. Então, pedi à Mãe Santíssima, fizemos uma prece, fomos envolvendo e, graças a Deus, ela foi atendida. Aí você diz assim, olha, é espírita, está matriculada no COMP. O que é o COMP? É o estudo de preparação para médiuns. Para fazer isso, ela tem que ter toda a codificação. Ela passou por todos os estudos. Aí nós temos uma outra questão. Eu posso dizer que sou espírita, mas o espiritismo ainda não penetrou em mim. Porque o verdadeiro espírita, como diz lá no capítulo 17, os seres perfeitos, item 4. O verdadeiro, não é qualquer um. Ele tem que ter essa fé em si, na sobrevivência da alma. Então, se eu
sei que eu não vou morrer, quem morre é o corpo, então por que eu quero dar cabo de uma vida a mim? Se eu sei que Deus é Pai e que me criou, só Ele tem o direito de me tirar. Por que eu quero dar cabo da vida? Aí eu te pergunto, agora eu vou te perguntar. Quem vai se suicidar quer morrer? É uma pergunta difícil. Não quer. Nenhum quer morrer. Nenhum. Eles querem dar fim à dor que eles estão sentindo. E acha que, ao se matar, acaba tudo. Decepção total. Porque não acaba. Aumenta a sua dor. É tanto que depois ela faz um vídeo e ela fala tudo isso que eu estou te falando. Que não vai morrer, que sabe que vai continuar, que ela vai aumentar a sua complicação, os seus débitos. Ela entra tudo. Aí a gente diz, como é que você sabe tudo isso e quer fazer? Ela quer acabar com uma coisa. Ela quer dar fim à dor que ela está sentindo, como todos. Aí vem a questão também do processo de obsessão. Que aí vai em um determinado tempo, essa pessoa não vai mais estar só. O número de morte, não é desencarne, de morte de suicida. Aonde estarão esses suicidas? Ao lado daqueles que têm esse pensamento. Então, eles se aproximam e vão estimular também. E como nós sabemos que nós não somos boa, né? Nós não somos boa peça, os nossos adversários do passado estão correndo atrás para dar uma rasteira na gente. E qual é a maior felicidade deles? Ver a gente se encrencar com a lei. Então, temos que redobrar nossas preces em benefício desses irmãos que tentam sair pela vida através do suicídio. Não é bom. Jamais será. Temos que esperar. Aí tem um caso no livro Chico de Francisco. É um livrinho até fino. Tinha uma paciente que Chico toda tarde visitava. Ele com a equipe, né, a caravana dele. E quando chegou, tinha 3 médicos que estavam nessa caravana. Uma senhora num estado lastimável, numa cima de uma cama, muitas dores, aonde não tinha o tratamento que, além de ser pobre, né, lá no interior de Minas, não tinha essa condição, não tinha nada. As medicações para dor era o quê? Não era morfina? Era a medicação que se tinha. E era muita dor que ela sentia. E ela tinha alguns problemas também que nem estava mais falando. E o médico fez o seu diagnóstico ali, olhando. E falou mesmo assim para Chico. Chico, não era melhor ela morrer? Fazer um altar? Porque ela estava sofrendo, ele estava se compadecendo. Olha o que Emmanuel fala para Chico. Chico, fala para o médico que esta é a melhor, que vai vir depois a pergunta também, né? Esta é a melhor reencarnação dela. Porque ela já teve 3 suicídios em seguida. E nesta agora, com toda a dor, com todo o sofrimento, ela não pensou uma só vez de se matar. Então, houve progresso. Olha lá o progresso. Mesmo na condição em que ela estava, ela queria viver. Ela entendeu o recado. Porque o que morre é o corpo, são as células. O espírito continua. E ele vai estar, Jesus falou, onde tiver o teu coração, aí estará o teu tesouro, que não será num bom lugar. Deu para responder? Deu sim. E aí eu aproveito até que você já citou, né? A frase, né? Essa é a melhor encarnação, né? A melhor encarnação nossa está sendo essa, né? Você citou e agora você lembrou aí, né, nesse episódio. Isso significa que nas outras encarnações, nas passadas, né? Nós sofremos mais do que sofremos hoje, as outras foram mais difíceis do que essa.
É isso que você quer dizer com isso? Eu nem diria mais sofrimento. Eu diria que a gente não soube escolher bem. A gente, na nossa, como é que se diz? Nessa condição da vida, dos vícios, das paixões, nós buscamos muito mais a parte material, esquecendo da parte espiritual. Nos desviamos da nossa rota reencarnatória. E ao desviarmos, nós nos complicamos mais, né? Muitas vezes, um lar nós abandonamos por interesses outros. Muitas vezes, nós fomos traídos em busca de um prazer momentâneo, que muitas vezes não vivia nem um ano, e outras coisas mais, que não foi sofrimento. Catamos no sofrimento para hoje. Mas hoje a gente tem um entendimento. Podemos estar sofrendo, mas nós temos uma coisa chamada doutrina espírita, que nos esclarece e que nos consola. E que diz para frente e para o alto. Para trás, tu já fez. A lambança já foi feita. Agora é hora de refazer. Faz o bem. O que foi que Jesus falou para Maria, a nossa querida Maria de Magdala? O amor cobre as multidões do pecado. Então vamos desenvolver o amor verdadeiro, uns pelos outros. Vamos fazer o bem. Vamos nos amar, como Jesus falou. Amai ao vosso semelhante como a vós mesmos. Querer o bem para si, é isso que nós estamos fazendo agora, buscando os esclarecimentos. Jesus também disse, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Libertar, a que verdade ele está falando? Da nossa verdade. Qual é a tua verdade? Qual é a minha verdade? É diferente. Cada um tem a sua verdade, que é a sua história. E aí buscar caminhar junto a essa lei. Então, nós estamos na melhor encarnação. Porque hoje em dia sabemos que o que eu sofro não foi pelo pai, não foi pela mãe, não foi pelo país que eu estou. Não, eu estou aonde deveria estar. Tudo isso foi criado, construído, plasmado por mim. Só eu posso modificar. Então, nós podemos pensar, né, e aí completar essa frase, dizendo que a melhor encarnação em termos de entendimento, para nós, é essa que a gente está vivendo. Que o entendimento nosso na encarnação passada era menor, cada uma que passou era menor ainda, não é isso? Então, hoje, nós temos a melhor condição para fazer as nossas escolhas, que ainda não são perfeitas, né? que ainda cometemos erros, né? Hoje eu li uma frase muito interessante, né, que falava dessa evolução em termos de entendimento e fala que a gente ainda está no começo, nós estamos nas primeiras letras ainda desse aprendizado. Então, temos muita coisa para aprender, né? Isso. Basta ver que nós saímos do mundo primitivo para o mundo de provas e expiações. E aí vamos caminhar para o mundo de regeneração, que já estamos caminhando, né? Que é o terceiro patamar. Nós estamos indo para o mundo de regeneração, até porque já começou. Quando Jesus veio entre nós, já começou a regeneração ali. Jesus veio falar de amor. Certo. Jesus veio pedir para que perdoássemos, que éramos todos filhos de Deus. Porém, somos irmãos. Então, aí já começa a nossa regeneração. E essa regeneração começa internamente, para depois vir para o externo. E entrando nesse mundo de regeneração, nós vamos passar um tempo no ir e o vir, nós não teremos mais a questão da expiação, mas as provas teremos. E elas serão maiores ainda, porque já temos mais conhecimento. Enquanto, o que é que diz lá? Né? Se cobrará de quem mais recebeu. Então, seremos muito mais cobrados, porque aí nós não somos mais crianças espirituais. Somos espíritos amadurecidos.
E aí, esse amadurecimento vai fazer com que eu tenha essa calma, essa paciência, essa resignação e não olhar só para mim, para a minha dor. Ver que em torno de mim tem outros com dores piores. É auxiliar. E aí a gente vai caminhar com isso para um mundo feliz, que é um outro estágio nosso, até chegar à condição de espíritos puros, para que, como Jesus, possamos dizer, eu e o Pai somos um. Olha lá que gostoso, né? Na nossa conversa hoje, você me trouxe uma linha assim de construção que eu gostei muito, que é muito legal, né? Você falou que a fé, a gente constrói a fé, né? Isso é bom, a gente vê como é que a gente constrói essa fé. Uma das questões é o esclarecimento, né? É a informação que chega para a gente, né? Então, quando o Consolador se apresenta para a gente, é disponibilizado para a gente, e nós passamos a receber esses esclarecimentos, essas orientações, é uma parte dessa construção, né? Mas nós temos uma segunda parte que é muito importante, que é a gente absorver esse conhecimento, né? Assumir esse conhecimento e passar a praticá-lo, a vivenciar este conhecimento, né? E isso vai juntar com aquela questão anterior, que é a tal da autoridade moral, né? No momento que você consegue fazer, colocar em prática, né? A gente vai adquirindo essa autoridade moral, a nossa autoridade moral vai aumentando, porque nós passamos a agir de acordo com os ensinamentos, né, trazidos pelo nosso irmão Jesus, das leis de nosso Pai Deus, né? E aí nós vamos nessa construção. E aí é muito importante que a gente entenda, né, que a gente veja que essa construção, ela não é uma construção só de uma parte. Não adianta eu ter muito conhecimento se eu não absorvo e não consigo colocar esse conhecimento em prática. Porque, às vezes, as pessoas pensam assim, eu vou ler, e aí acumulo uma porção de leituras sobre as questões do mundo espiritual. E elas acham que, com isso, elas já conseguem estar num patamar mais elevado em termos de evolução. E elas se esquecem do segundo momento, né, que é o momento de eu absorver esse conhecimento e colocá-lo em prática, vivenciar essas questões, né, que é um momento importante para a gente, para que a gente possa seguir, né? Acho que é por isso... É a questão, a fé ela tem que ter obras, né? Sim. Se ela tem obras, ela é morta, né? Não adianta eu só dizer que eu tenho fé. Então, vamos lá. Onde está a tua fé? Porque a fé ela é produtiva. Ela não pode ser inativa. Essa questão, olha, eu sei de frente para trás, de trás para frente, me pergunta tudo no exercício. Pergunta não, que eu não sei não, tá? Nem eu. Eu estou aqui falando, né? Mostrando que a gente conhece muito, a gente convive com muita gente. Não pode falar, não dá, não tá lá, não sei o quê, no número tal, não sei o quê. Mas quando a gente vê a ação da pessoa, aí a gente também tem que trabalhar não decepção. Que a gente não pode colocar as nossas expectativas no outro. Não, o outro é o outro, ele vai responder por ele. A gente tem que botar na gente. Aí é aquilo. O que adianta eu ser o evangelho todo? Aí eu lembrei de Chico. Chico nos dá exemplo maravilhoso, né? Quando um dia perguntaram para ele por que ele andava o tempo todo com o evangelho debaixo do braço, para onde ele ia. Aí ele, filho, é porque ainda ele não está no meu coração. Aí eu me arrepiei, né? O Chico, que é o Chico, me diz isso e eu então. Então, por quê? Preciso do evangelho de Jesus. Mas eu não preciso só para saber e mostrar para vomitar para o outro. Eu sei. Sabe como é que eu vou mostrar que eu sei? Quando eu não usar a palavra e simplesmente a ação. E não cobrar de ninguém. Fazer a minha parte. Se o outro faz, problema dele. Mas não cobrar de ninguém. Então, eu vou entender, eu estou compreendendo essa doutrina, né, que é tão esclarecedora quando eu estiver na ação. E aí essa ação vai requerer
fé, tá? Porque não adianta, olha lá, nós estamos vivendo um período aí que agora já está relaxando. Mas no início, quando a questão da quarentena, né? Ah, não, eu tenho fé, eu vou. Isso é fé, não. Isso é presunção. Isso é presunção. Até porque nós tem a lei de Deus, que está no comando geral, mas tem a lei civil do homem, que você, ao se contaminar, você vai contaminar muitas pessoas. Você tem que ter isso também, raciocinar. Aí a fé tem que ser raciocinada. Eu tenho a minha fé. Aí, de repente, eu estou dentro de casa, eu não saí, eu não fiz nada, peguei e contraí. Poxa, você não tem fé? É, mas eu estava marcado. É igual a bala perdida, que não existe, né? Já tem o número certo. Tem nada de perdido. Né? É, nada de perdida, está certinho. E aí, é isso. A fé, ela tem que ter produtividade. Ela tem que fazer obrar aonde ela estiver. E que muitas vezes é muito mais dentro do seu próprio lar mesmo, junto à tua família, na tua comunidade, na tua rua. Olha só, vamos observar quantas coisas a gente pode fazer. E isso fecha com uma questão que você falou também na semana passada, que foi a questão da salvação, né? Quem faz somos nós, né? Como? É isso, né? É o exercício da fé, é obrando, né? É a gente colocando, absorvendo esses conhecimentos e começando a praticá-lo. E aí nós vamos alcançar essa salvação, né? Porque eu nem gosto muito dessa palavra salvação, né? Parece que nós estamos nos afogando, né? Quando, na verdade, nós não estamos. Nós estamos caminhando, simplesmente, né? Mas isso aí. Podemos pegar o caminho melhor, né? Então, podemos buscar essa salvação, esse caminho de luz, nesse caminho melhor, através dessa construção, né? Da fé, com a prática desses conhecimentos, com o fortalecimento aí da nossa razão, para que a gente possa fazer as melhores escolhas, né? Que ótimo. Eu queria também aproveitar e trazer agora para ti, ainda temos algum tempo, alguns comentários que foram feitos na semana passada e que eu gostaria que você falasse agora, pode ser de uma forma mais objetiva, né? Mas a gente, por causa do tempo, para a gente aproveitar um pouquinho mais. A Isabel Cristina Marzola, na semana passada, ela citou lá que a fé é sobrenatural, é razão, é racional. E aí ela fala mais alguma coisa, mas aí eu te pergunto, você vê a fé como sobrenatural? Não, não, de jeito nenhum. Ela é tudo que é da lei de Deus é natural. Nada é sobrenatural. Basta que a gente vai aprender e entender isso, compreender. Até porque se fosse sobrenatural, se eu não sou sobrenatural, como é que eu poderia construir essa fé? Então, eu queria, mas não posso alcançar. Ela é sobrenatural? Não, ela é natural. Só que é assim, requer um tempo. Ela vai ter um amadurecimento. Ela vai ter uma conquista. Então, a fé, ela é natural. E ela é inata. Todos nós já trazemos em germe para ser desenvolvida. Todas ela como virtude, junto às outras virtudes também, ao sermos criados, simples e ignorantes, já trazemos em germe todos nós. E aí a gente vai desenvolvendo. Uns mais rápido, outros mais lento, porque requer esforço, trabalho, dedicação. Ela continua na própria citação dela, né, da Isabel, e fala, né, fé, razão, raciocínio e intelecto, sem dúvida. Aí eu acho que a gente até concorda com ela, porque é essa construção que a gente dá, né? Através da nossa razão, é a nossa fé raciocinada, não é a fé cega mais, né? É uma fé que ela é construída com o nosso raciocínio, né? É mente, a gente tem que trabalhar muito bem a questão mente e coração. A mente vai levar para o raciocínio, para a razão. E o coração vai levar para a emoção. Então, tem que ter o equilíbrio, né? Porque senão a gente vai muito para um lado
E aí a gente se torna até ingênuo, né? Quando é muita questão, coisa... Não, tem que ter lógica. Tudo tem que ter lógica. E quando a gente desacerba muito na parte da intelectualidade, a gente se torna o que nós somos. Um poço de orgulho e de vaidade. A Carla Euridice botou uma frase para a gente. A fé é nosso alimento espiritual. Eu confesso que eu li a frase dela, né? E fiquei meio engasgado com ela. Me ajuda aí a entender ou a gente esclarecer essa questão. A fé é um alimento espiritual? É sim. Por quê? Eu tenho fé em algo ou alguém. Porque é que eu levanto de manhã, né? Às vezes, independente do que eu possa ir resolver naquele dia, mas eu faço a minha prece, que aí vai nutrir essa fé, né? E aí eu vou, mas me coloco, conforme seja os desígnios do Pai. E aí eu me alimento, eu estou alimentada de uma fé raciocinada, não é de uma fé ingênua. E aí, essa fé, ela tem, como é que se diz? Ela tem uma saída que aí você vai ver, observar. Como eu já falei antes, existe a fé divina e a fé humana. Então, essa fé divina, né, ela vai me dar um suporte para me alimentar. Enquanto que essa fé humana, ela tem que estar sedimentada na fé divina. É complicado, né? Vamos lá, item 12. O item 12 diz assim, ó, a fé, desse mesmo capítulo 19, a fé é o sentimento inato, que eu já falei, que ela é inato, né? Vem para ser desenvolvido no homem, dos seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas, cujo germe foi depositado em si, a princípio, em estado latente, e que ele deve fazer desabrochar e crescer pela sua vontade atuante. Aí vamos pensar lá no indígena. O indígena, ele tem fé? Tem. Não é a mesma fé que a gente já desenvolveu, mas ele tem fé. Ele ora, né, aos seus deuses, lá os pajés, a toda aquela celebridade deles, né, para caça. Olha lá, eles vão caçar sem fazer o ritual deles? Não. É o que nós deveríamos fazer. Nós não deveríamos sair de casa, levantar, sem antes fazer a nossa prece. Pedir a Deus, ao nosso anjo guardião, que foi esse que Deus colocou, para nos ajudar diante dessas lutas tão fortes que nós temos. Gente, quem conversa com seu anjo guardião e protetor? Temos que conversar todos os dias. Sim. Todos os dias. Altivo, que foi o fundador, o presidente do Leon Denis, que já está na pátria espiritual, ele dizia que a gente deveria passar todo o nosso currículo do dia para o nosso anjo guardião. Se caso houvesse umas mudanças, a gente falasse para ele, ó, eu ia para tal lugar, mas não vai dar, vou para o outro. Por quê? Porque na hora que acontece alguma coisa para a gente quer que o anjo guardião adivinhe onde a gente está e o que está acontecendo. Eu não passei para ele nada. Então, a gente esquece e acha que espírito é adivinho, né? Não. Essa conexão que nós temos que fazer com os nossos anjos, protetores, benfeitores, isso é saudável. E isso vai nos dar uma firmeza diante da vida, né? Quantas vezes a gente ia para um determinado local e a gente é intuído para não passar por ali? Quem foi que fez isso? Foi nosso amigo espiritual. Porque você está sintonizado com ele. Então, sim, a fé é um alimento, mas que precisa ser todos os dias, ele tem que ser regado. Sabe por quê? O trabalho não vem.
ajudar ao outro. Senão, essa fé vai ficar igual aquela figueira que secou, né? Não tinha Sim, produtividade. Não serve para nada, né? Isso. A Cris Araújo e a Janaína também fizeram uma observação, né, que as duas têm o mesmo contexto, né? O conhecimento nos dá mais amplitude aos horizontes, diz a Cris, né? E a Janaína diz: cada vez que aprendemos mais, entendemos mais o Evangelho, tudo vai se encaixando em seus lugares de entendimento, né? Então, esse conhecimento alimenta a questão da fé, né? Quando nós buscamos o conhecimento, nós estamos trabalhando nessa construção que você falou da fé, não é isso? Isso. Quando diz Jesus, conhecereis a verdade e ela vos libertará, essa verdade do conhecimento da nossa verdade, mas também da lei de Deus. E a partir do momento em que nós vamos adquirindo esses conhecimentos, vai nos dando uma autonomia de vida, né? E aí a gente vai entendendo, compreendendo essa situação. Quando eu tenho conhecimento é para saber fazer melhor as escolhas. Porque aí eu vou escolher com conhecimento de causa. É diferente aquele que não está vendo nada, não está enxergando. E quando ela fala, a menina ela falou do Evangelho, tem uma citação no capítulo 13, item 12, que é São Vicente de Paulo. Ele diz que se nós dessemos maior valor ao estudo do Evangelho, não, ele não fala do Evangelho, deste livro, nós sofreríamos menos, muito menos. Porque o Evangelho de Jesus é um receituário divino para nós. Tudo que nós precisamos está aqui dentro. Assim como o livro dos Espíritos, assim como o Céu e Inferno, que é um guia para o desencarnado no mundo espiritual, porque tem depoimento de todo tipo de espírito. Então, vai o orgulhoso, o vaidoso, o preguiçoso, o mentiroso, o feliz. Nós vamos encontrar nossa irmã, a Condesa Paula, que também está nesse capítulo 13, o item 4, chamados fortunos ocultos, quando ela é recebida no mundo espiritual, por uma falange de espíritos, pelo bem que ela fez. Porque tudo isso, a gente vive no mundo espiritual como estamos vivendo aqui. Então, vamos olhar como é que nós estamos vivendo? Queremos ser aqueles que vamos adentrar o mundo espiritual em sofrimento, em dor, dando trabalho, chegando lá nas casas espíritas, no dia da desobsessão, ou queremos ser os bem-aventurados? Então, está em tempo. É isso, né? Temos que ser protagonistas de nossas caminhadas, né? Fazendo as nossas escolhas, nos fortalecendo, nos instruindo, para que a gente possa prosseguir na nossa caminhada. Que ótimo, Inete. Eu confesso, estou muito satisfeito com a nossa conversa. Acredito que nossos irmãos também estejam, né? Esperamos que a gente tenha conseguido dar uma maior abordagem ao assunto, né? Maior amplitude, para que a gente possa se esclarecer um pouco mais, né? E acredito que estamos no momento da pausa, né? Nossa pausa do nosso estudo de hoje, porque a gente nunca para, né? Com certeza. No plano espiritual, provavelmente essa noite. Fazer a gravação para uma casa para amanhã e já preparar o slide para outra apresentação para tarde. Então, e se duvidar, durante o teu sono ainda vai também trabalhar, né? Eu trabalho mesmo, e eu gosto, eu peço muito. Que bom, que ótimo. Então, que a gente possa realmente fazer por onde está recebendo o amparo do plano espiritual para que a gente possa... E outra coisa que a gente tem que aprender a fazer, trabalhar com amor e com alegria. Não basta só a gente estar lá no trabalho. Temos que estar de corpo e alma. Fazer com amor e com alegria. Para aquele que está sendo beneficiado, ele sinta isso. Essa expressão, né, estar de corpo e alma, que no mundo material a gente repete
quase que automaticamente, né? Quando a gente bota aqui o nosso entendimento do plano espiritual, né? É com a alma de verdade. O espírito tem que estar realmente envolvido, né? Tem que estar muito ali naquela, fazendo aquilo com todo o coração para que a gente possa realmente estar aproveitando e trabalhando de verdade, né? Tendo aquilo ali como válido para todos nós, né? Niete, agradeço muito mais essa tua participação, essa tua ajuda, esses teus esclarecimentos, e vou explorar você um pouquinho mais. Vou pedir para que você faça a nossa prece de pausa hoje, tá? Agradecendo aí a presença, a participação de nossos irmãos que estão aqui conosco, nossos irmãos encarnados e os desencarnados que estão juntos conosco nessa noite, da nossa mentora Maria Madalena e todas aquelas falanges de trabalhadores do plano espiritual que não cansam de estar próximos de nós, nos orientando, nos empurrando, nos sustentando na nossa caminhada, né? Te agradeço mais uma vez e peço a ti que faça a prece da nossa pausa de hoje. É com muita gratidão mesmo que eu agradeço a vocês a oportunidade, porque cada pedido de um trabalho a gente se deita muito mais no estudo, né? Na pesquisa. Então, quem ganha somos nós também. Ganhamos muito. Porque cada vez mais a gente vai se dedicando, né? Fazendo o trabalho. E é uma alegria muito grande poder contribuir, nem que seja um pouquinho, mas poder dar um pouco do que nós já compreendemos, entendemos para o outro, ajudar no caminhar do outro. É muito bom. Então, nesse momento, é o momento chegado para agradecermos. É o momento da gratidão mesmo. Por isso, vamos fechar nossos olhos. Vamos trazer a imagem desse divino amigo, que é o Mestre Jesus, o médico das nossas almas, esse companheiro de todos os momentos. E dizemos assim: Senhor Jesus, Mestre querido, amigo dos nossos corações, estamos aqui nesta noite, reunidos com este grupo da Casa de Maria Madalena, para mais um momento de estudo, de esclarecimento, de renovação, para a nossa libertação de espíritos imortais que somos, aproveitando esta nossa encarnação, fazendo o melhor para que nós sejamos realmente esses teus servos fiéis, esses trabalhadores da última hora, levando a todos os corações por onde tu mandares, levando a palavra que conforta, que consola, que esclarece. E dizemos assim: ó Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos por esta vida. Agradecemos por todos, pelos amigos, familiares, pela oportunidade de servir. Obrigada, Pai. Obrigada, amigos espirituais. E que possas enviar teus mensageiros ao lar de cada um dos irmãos que estão sintonizados com o estudo, com esse trabalho, e remover junto a eles as perturbações, as inquietações, e derramar sobre eles as bênçãos do teu amor, da tua paz, da tua luz. Abençoa nosso planeta, Senhor. Abençoa os nossos dirigentes de todas as nações. Abençoa todos os nossos irmãos, principalmente aqueles que conhecem o teu evangelho e que não seguem os ensinos teus. Obrigada, Senhor. E que neste momento todas as águas dos nossos lares, dos reservatórios das nossas águas, da nossa cidade, sejam transformadas em medicamentos para curar os males do corpo, os males do espírito. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Mãe Santíssima. Obrigada, amigos espirituais e anjos guardiões. Graças a Deus.
muita paz. Graças a Deus, que assim seja. Meus irmãos, uma boa noite para todos. Nete, mais uma vez, muito obrigado. Agradecemos imensamente e pedimos ao Pai que essas bênçãos, que essas vibrações te fortaleçam, a você e a tua família, né, para que vocês possam também continuar nessa caminhada juntos. Tá? Uma boa noite para todos nós. Tá? Adeus. Tchau para todos vocês, meus irmãos. Boa noite a todos. Um bom repouso. O corpo vai repousar, mas o espírito tem que trabalhar e estudar. Vamos nós. É bom. Tchau.